versículo de número 1 que vocês encontraram. Amém. Versículo de número 8, palavras do Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Você pode repetir após mim, por gentileza? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Tome seus assentos. Muito obrigado, Deus abençoe. Queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, eu quero chamar a sua atenção, se você puder dar ela o máximo que puder. Eu quero pensar com vocês nesta oportunidade sobre testemunhas de Cristo Jesus. Testemunhas de Cristo Jesus. A Bíblia diz que há 3 palavras proferidas pelos lábios de Jesus diretamente à sua igreja. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18, na parte de Filipos, ou na terra de Filipos, o Senhor Jesus olha para Pedro, depois da revelação divina que Pedro transmite a ele, e o Senhor diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A segunda palavra está em João, capítulo de número 14, versículo 1, 2 e 3. O Senhor Jesus consolando, animando os seus discípulos, pois então ele estava dizendo que estava partindo para o Pai. E os discípulos ficaram preocupados, e ele disse: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito. Estou indo preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei vós para mim mesmo. Aonde eu esteja, esteja vós também. A terceira palavra relacionada à igreja está justamente aqui em Atos capítulo 1, versículo 8. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, o Senhor está falando do nascedouro, do início da igreja aqui nesta terra. Ele está dizendo que ele é tanto o fundador quanto o mantenedor desta igreja. E é interessante que ele disse que as portas do inferno não podem deter o avanço desta igreja. Em João capítulo de número 14, ele vai nos informar sobre o descanso eterno deste povo, a esperança bendita da sua volta gloriosa, aonde estaremos com ele para sempre. Esta é a esperança de todos os salvos.
Aqui em Atos dos Apóstolos, ele está proferindo as últimas palavras, ainda na terra com seus discípulos, precisamente no monte chamado Monte das Oliveiras. Ele chama os seus discípulos e diz-lhes: mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Eu quero que vocês notem uma coisa, que o Senhor disse que os discípulos não seriam ou não dariam testemunhos. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas. Uma coisa é dar testemunho, outra coisa é ser testemunha de Jesus. A palavra testemunha vem do vocábulo grego que é mártires, dá a ideia de ser alguém que dá a vida em prol desta boa obra. A palavra poder, oriunda do grego, ela tem duas vertentes importantíssimas para as nossas vidas. A primeira é dunamis. A palavra dunamis significa capacitação do alto, capacitação sobrenatural, revestimento duas vezes. O Senhor está dizendo que quando o Espírito viesse sobre os seus discípulos, o Espírito de Deus iria lhe dar habilidades para executar a obra dele aqui na terra, porque a obra é de Deus e não é do homem, e só faremos a obra de Deus se tivermos a habilidade do Espírito Santo. Por mais que estudamos, nós capacitamos, nós gabaritamos, fazemos cursos, estudamos teologia, fazemos missiologia transcultural, mas isso não significa o avanço da igreja. A igreja só avança aonde todo mundo não consegue ir, se ela tiver o poder do Espírito Santo lhe motivando, lhe animando, lhe capacitando para executar a obra de Deus. Esse poder, irmão, que o Senhor transmitiu para os seus discípulos, esse dunamis, ele não só está se referindo à capacitação para executar a obra. Ouça-me isso, por favor. Essa expressão dá a ideia de capacitação, de inibir o medo da morte. Jesus está dizendo que quando os discípulos recebessem poder, eles seriam tão cheios de Deus que não temeria nem a morte, daria vida, e vem mártir, recebendo poder para testemunhar até a morte por esta causa. Temos exemplo, o homem chamado Estevão. Atos capítulo 6, versículo de número 4, 5, 6 e 7, vai dizer que Estevão era cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. Eu quero que vocês entendam isso, por favor. Deus não nos encheu para falarmos de nós mesmos. Quando nós falamos de nós mesmos, é porque estamos cheios de nós, estamos cheios do eu. Mas quando estamos cheios do Espírito, falamos da grandiosidade de Deus. O objetivo fundamental da igreja não é se divulgar, não é se propagar, é divulgar o Evangelho, é falar o Evangelho, ainda que ele custe vida, ele não se calará de falar de Jesus. Eu lhes pergunto: você recebeu esse poder? Ouçam, Jesus não nos deu poder só para falarmos línguas estranhas. Jesus não nos deu poder só para profetizarmos. Jesus nos deu poder para sermos testemunhas dele.
O Senhor Jesus veio realizar duas obras fundamentais aqui na terra. Quantas obras, irmãos? Quantas obras, irmãos? Uma ele completou, a outra ele deixou incompleta. Parece até um choque, Jesus deixou uma coisa incompleta, sim ou não? A primeira obra que Jesus veio realizar foi morrer no Calvário por nós. Jesus veio se doar por nós. Ele se entregou por nós. Ele desceu e foi à cruz por nós. E no Calvário ele deu o brado tetelestais: consumido está. Eu completei a obra. Completei a minha tarefa. A segunda obra ele deixou incompleta. Qual foi? A obra da evangelização, a obra da divulgação do evangelho. Ele, quando estava subindo, ele disse: a tarefa agora é de vocês. Eu comecei e vocês vão dar o acabamento. Irmãos, somos privilegiados. Deus nos vocacionou para falarmos das coisas do seu reino. Sinta-se privilegiada, privilegiado, porque Deus escolheu você, lhe botou o Espírito dele em você e disse: agora vai e fale das minhas grandezas. Jesus capacitou seus discípulos, porque a vontade dele é que o seu evangelho seja pregoado nos quatro cantos da terra. A Bíblia diz: em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus não quer que o seu evangelho fique restrito ao povo, a uma tribo, a uma nação. Jesus disse: ide por todo o mundo. A missão do evangelho da igreja na terra é fazer discípulos. Jesus nos deixou para fazermos discípulos. E se não estamos fazendo isso, estamos pecando feio. Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as minhas palavras e fazendo discípulo. Discipulado é um investimento do reino em alguém aqui nessa terra. E eu lhe faço uma pergunta: você está investindo em quem? Isso é muito sério o que eu vou dizer. Deus investiu em nós, pastor Eduardo, para nós investirmos nos outros. Se eu não estou investindo em alguém, é porque eu rejeitei o que Deus colocou em mim. Irmãos, tudo que Deus nos deu, temos o prazer de compartilhar com os outros. Se eu não compartilho aquilo que Deus me deu, porque não é de Deus. Deus não dá nada para ninguém ficar egocêntrico, egoísta e vaidoso. Tudo que Deus nos dá é para distribuirmos para os outros. Eu lhes pergunto: vocês estão fazendo discípulos? Diga comigo: o evangelho tem que ir para os quatro cantos da terra. Vamos lá, gente. O evangelho tem que ir para os quatro cantos da terra. Responsabilidade nossa, Jesus deixou conosco. Vocês já perceberam que existem quatro escritores de um evangelho só? Só existe um evangelho, escrito biograficamente por quatro atores ou escritores. Vocês já perceberam? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ora, um só não daria, não? E por que tiveram que ser quatro? Para falar de um único evangelho.
Jesus está falando literalmente que o seu evangelho tem que ser pregado nos 4 cantos da terra. Esses 4 homens representam os 4 pontos cardeais aqui da terra. Já pensaram nisso? Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos, João escreveu para todo o povo da terra. Sabe o que Jesus está dizendo? Todo mundo dos 4 cantos da terra saberão que eu existo através de uma igreja aqui nessa terra. Aleluia! Quem está entendendo essa palavra? Levanta a mão. Você está entendendo, meus irmãos? Então Jesus nos habilitou, nos deu poder para sermos testemunhas. Me faça uma pergunta, bem pessoal, desculpa, mas bem pessoal. Você está sendo testemunha de Jesus? Você é testemunha de Jesus? Agora, redrogue sua atenção, por favor. Que tipo de testemunhas temos que ser? Vou falar de novo. Não é dar testemunho, é ser. Porque tem muitas pessoas que falam, mas não são o que estão falando. Então o importante não é falar, o importante é ser. Aleluia! Vocês estão me entendendo? Glória a Deus! Vamos lá. Primeiro tipo de testemunhas que temos que ser: testemunhas sem palavras. Digam comigo: testemunhas sem palavras. A minha vida, o meu comportamento tem que gritar mais alto que as minhas palavras. Não adianta eu falar e haver um grande abismo no que eu falo e no que eu faço. A teologia tem que gerar prática. Eu não posso só pregar os ouvidos, eu tenho que pregar os olhos. Aleluia. E para alguém me identificar como cristão, seguidor de Jesus, eu não preciso estar com uma Bíblia nas mãos, eu não preciso estar de gravata e paletó. O meu comportamento, a minha conduta refletirá quem é Cristo através de mim aqui nessa terra. Quem é crente não precisa abrir a boca, porque todo mundo sabe que ele é cristão sem ninguém falar com ele. A Bíblia diz que o profeta Malaquias disse no capítulo 3 do livro que leva o seu nome, versículo de número 18: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Sempre houve, irmãos, e sempre haverá a diferença. Tem uns que já está se camuflando, se escondendo, se imbuindo, mas o verdadeiro cristão, a Bíblia diz que ele é conhecido porque ele vai crescendo, e na proporção que ele vai crescendo, Jesus vai se apresentando através dele. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, e eu quero que vocês ouçam isso. Eu vou fazer questão de ler, por favor, 1 Coríntios, vamos lá, vou ler com vocês, 1 Coríntios, capítulo de número 3, show? Aleluia. Acharam? Desculpa, 2 Coríntios. Desculpa.
2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3. Vós sois a carta escrita em vossos corações, conhecida em que, gente? Por todo quem? Por todo quem? Olha aqui para mim, por favor. O cristão não é um livro fechado. Não tem segredo no comportamento de um cristão. O cristão é um livro que todo mundo está lendo. Agora vem a pergunta: como é que alguém está lendo a sua biografia? Aleluia! Foi alguém que escreveu a nossa história, sim ou não? Teve um biógrafo que escreveu a nossa história, sim ou não? Paulo disse: fomos escritos. Quem escreveu a nossa história foi quem? Todo mundo vai perceber quando começar a ler a minha vida. Eu vou ser distinguido. O biógrafo da minha vida, da minha biografia, vai ser revelado quando alguém começar a ler a minha vida. E como as pessoas estão lendo a sua vida? Aleluia, Jesus. O livro só tem utilidade quando é lido por alguém. O livro só mostra a sua virtude, o seu valor, o seu potencial quando alguém lê. Alguém não pode julgar o livro pela capa. Ele pode ser bonito, atraente, o título, mas o importante é ler o conteúdo, o que as pessoas estão lendo da sua vida. Verdade, Jesus. Gritando em suas, aleluia. Lá não, onde eu leio a minha Glória a Deus. Segundo os Reis, capítulo de número 4, por gentileza. Eu vou encerrar daqui a um minuto, não. Eu tenho alguns minutos só, então eu vou ser muito rápido. Segundo os Reis, capítulo 4, por gentileza. Receba comigo, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo os Reis, capítulo 4. Vocês encontraram? Observe o versículo de número 9, por gentileza. Segundo os Reis 4. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado. Guarda a palavra observado. Observado não é olhar. Observado não é ver. Observado é conhecer, é procurar entre as folhas. Observado é saber o conteúdo. Eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós, ele é um profano. Ele é um sem caráter. É isso que está escrito, irmão? Está escrito o quê? Agora eu lhes pergunto: Eliseu disse que ele era santo? Eliseu disse para ela que ele era profeta? Eliseu fez algum milagre na frente dela? Não. A atitude, o comportamento de Eliseu denunciou quem ele era. A nossa vida denuncia quem nós somos. Mateus capítulo 5. Eu vou de forma muito rápida, irmão, falar sobre isso aqui. Eu quero que vocês me ouçam, por favor. Mateus capítulo 5, observe, por favor. Versículo 13. Vamos lá, olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Toda igreja, por favor, possa me. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E o sal, se for insípido, com que há de salgar? Para nada mais? Para nada mais? Senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Ouça-me. O sal, ele é diferenciado quando ele não está presente. Quando ele não está, todo mundo percebe, sim ou não? E quando ele está, todo mundo nota, sim ou não? Agora ouça-me, por favor. Qual é o poder do sal? O poder do sal é inibe. O poder do sal bloqueia a deterioração da carne.
Quando Jesus falou essas palavras, não existia refrigeradores na época. A única forma de manter a carne conservada, sadia, para ser alimentada, era através do sal. Escute isso: o mundo está podre, o mundo está no estado de decomposição, o mundo está de mal a pior, o mundo só terá saúde se a igreja exercitar a sua função como sal da terra. A igreja é o bloqueio da corrupção da bactéria. Eu ia falar algumas coisas sobre o sal, mas eu não vou falar, só vou falar sobre isso aqui. Diga comigo: se o sal perder o seu sabor, vamos lá. Com que é que salgar? Diga comigo: para nada mais presta. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado. Quando o sal perde o poder de salgar, quando ele perde o poder de dar sabor, é porque ele já se misturou com outras coisas que não compatível a ele. O sal só perde o poder de salgar quando ele se mistura com aquilo que não é compatível a ele. Agora, olha o que Jesus disse: quando ele perde o sabor, olha o que é que ele perde. Primeiro, ele perde o seu lugar. Ele fica imprestável, inútil, para nada mais. Ele perde os seus direitos. E ele continua dizendo: ele perde sua posição, é lançado fora. E terceiro, ele perde a sua credibilidade, é pisado pelos homens. Eu nos pergunto, igreja de Jesus, você realmente exerce o poder de sal na terra? Aleluia, Jesus. Alguém te considera como um cristão? Mateus capítulo 5, versículo 14, olha o que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Continue, por favor. Vai lá, 15. Nem se esconde e não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Versículo 16. Assim, diga comigo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas e glorifiquem o vosso Pai que está. Gente, de todas as finalidades da luz, a principal é ser vista. A luz foi feita para ser vista. O verdadeiro crente não se esconde nesse mundo tenebroso. O verdadeiro crente não se embude nesse mundo mentiroso. Jesus disse que somos a luz, somos percebidos de longe, gente. Somos vistos, enxergados de longe, gente. Aleluia. Aí você vem com uma ideia: alguém só me vê, alguém só me enxerga, todo mundo critica a minha vida. Sabe por que alguém só te vê? Sabe por que alguém te enxerga? Porque você é luz. Não quer ser visto, não quer ser percebido, não. Volta para as trevas. Você só não será visto quando você estiver na treva, mas enquanto estiver na luz, todo mundo vai ver quem é você e vai saber onde você está e quem é você. Ninguém se esconde estando na luz. A função da luz é brilhar. A função do sal é salgar. Detalhe: o sal só salga quando está ambiente insosso. O sal só tem seu valor no lugar onde ele não está. Sim ou não? O mundo está podre, está fedido. E aonde que a igreja tem que estar? No salário? Nas quatro paredes? Não! A igreja tem que avançar. A igreja tem que ir. A igreja tem que salgar o mundo e saber que Jesus é a esperança dos perdidos. E só existe luz onde não tem treva, sim ou não? Sim ou não? A luz não brilha na luz, a luz brilha nas... Eu lhe pergunto: como é que alguém está me enxergando? Ou você não é luz mais? Você já se apagou?
perguntar de novo: você é testemunha de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vindo de Ribeirão Preto para aqui, uma moça sentou ao meu lado. Horas de viagem, e eu não falei com ela. Eu fui tentar falar de Jesus para ela de forma superficial, para ela não perceber, não se sentir magoada, que eu estava querendo intrometer-me na vida dela. E quando eu fui falar com ela, ela olhou para mim e disse: você é cristão, né? Eu disse: quem falou para você que eu sou cristão? Ela disse: os verdadeiros não se escondem em lugar nenhum. Se eu estou me escondendo, porque eu não sou verdadeiro. Luz fala de verdade. A gente só encontra o perdido quando acendemos as. Porque Deus é conhecido como Deus da verdade, porque nele não há trevas. Se eu não sou verdadeiro, porque em mim ainda há trevas. Um falso cristão é semelhante a uma cédula falsa, irmãos. Engana a todos e são enganados por todos. Verdade. Roda o mundo enganando e sendo enganado. Mas um dia a cédula falsa vai chegar no banco. E no dia da contabilidade, quando colocar ele na caixinha, a máquina que tem o poder, a sensibilidade, o sensor de detectar as falsidades, quando estiver contando, a máquina vai travar. O contador do banco já sabe o que aconteceu, abre a máquina, puxa a cédula e disse: te achei. Andaste, enganaste, compraste, vendeste, fosse vendido, beneficiasse e prejudicasse a muito, até hoje. Nunca mais serás falso com ninguém. É Deus. Rasga. Glória a Jesus. Você pode ser um falso na terra, mas a sua falsidade não entrará no céu. O falso ficará na terra, só vai subir no céu quem for verdadeiro. É hora de sair das trevas e vir para a luz e praticar a verdadeira obra de justiça. Aleluia. O salmista no Salmo 15, no versículo número 1 e 2, faz uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu santo monte e quem morará contigo? Ele mesmo responde e diz: aquele que não entrega a sua alma à vaidade e é sincero nas suas palavras. Ele não tem ceia, ele não tem maquiagem, ele é verdadeiro porque ele é discípulo e testemunhas de Jesus. Diga comigo, por favor: testemunhas sem palavras. Se você puder, olhe para o seu irmão e diga para você falar de Jesus. Você não precisa abrir a boca. A sua vida deve denunciar quem você serve. A sua vida deve gritar mais alto que as suas palavras. Somos testemunhas de Jesus de Nazaré. Quem está entendendo essa verdade, irmão? E eu falo 5 minutos e encerro. Segundo tipo de testemunha: primeiro, sem palavras. Segundo, com palavras. Sem palavra, o caráter. Com palavra, o poder, a efusão, a transmissão do Evangelho. Escute isso. Em toda época e em todo tempo, o mundo sempre buscou uma voz que mereça autoridade e confiança. Isso é claro. E o mundo nunca encontrará uma voz que mereça confiança e credibilidade se não achar na igreja. Porque a verdadeira verdade está aqui, irmão. Verdade irrefutável está nas mãos do cristão. Eu quero que vocês ouçam isso, por favor. Deixa eu repetir o início da mensagem. Deus não nos encheu para falarmos de nós mesmos. Vou repetir: quando eu falo de mim mesmo, é porque não estou cheio de Deus. Quando eu procuro me divulgar demais, é porque não estou cheio de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 11: quando o Espírito desceu sobre ele, todo o povo que estava ali de Jerusalém ouviram e viram eles falando das coisas grandes que Deus tinha feito na vida deles. Deus nos encheu para a gente encher o mundo da sua palavra.
Ouça-me isso, por favor. A voz do Espírito é como fogo que alerta, que desperta e que levanta. Ouça-me, ouça-me. Se a igreja abafar essa voz como fogo, os ímpios perecerão no fogo do inferno. A única forma de livrar os ímpios do fogo do inferno é falando de forma poderosa para ele que Jesus é o Salvador. Irmãos, Deus não quer que nós fiquemos calados. Isaías capítulo de número 57, versículo 6, verso 52, versículo 6, a Bíblia diz: não haja silêncio em vós. Atos capítulo 18, versículo 9 e 10, o Senhor chegou para Paulo e disse: fale e não se cale. A Bíblia diz que as autoridades dos sacerdotes pegaram os discípulos, prenderam e disseram assim: não fale desse nome, não divulgue esse nome. E a Bíblia diz que açoitaram e soltaram ele e disseram: não fale mais, porque somos a autoridade maior. Você sabe o que foi que os discípulos fizeram? Vocês sabem? Eu quero conferir com vocês Atos capítulo de número 4. Vamos ler. Quem está entendendo essa palavra, irmãos? Estão entendendo mesmo? Atos capítulo de número 4. Capítulo de número 5, desculpa. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Observe os versículos 27 e 28. 27 e 28, olha lá. Ó, Atos 5, 27 e 28. E trazendo-os, apresentaram ao concílio e aos sumos sacerdotes, e os interrogou, dizendo: olha lá, não vos admoestamos nós expressadamente, ferrenhamente, que você fizesse o que, irmão? Que não, mas continuando, eis que fizesse o quê? Eles fizeram o que, gente? Glória a Deus. Gente, isso aqui é muito sério. Eles encheram, eles estupefaram o povo. Ele vai dizer continuamente, a gente não vai poder ler porque o tempo já me manda parar, mas ele vai dizer: importa-nos obedecer a Deus do que os homens. Ouça-me, quando você se cala para divulgar o Evangelho, você está obedecendo os homens. Agora, quando você fala do Evangelho, você está obedecendo a Deus. Atos capítulo 17. Olha, irmão, que coisa séria. Se vocês não pegarem esse texto sinceramente, irmão, isso aqui é pérola. Isso aqui Deus me deu na madrugada de sexta-feira para vocês. Glória a Deus para todos sempre. Glória a Deus. Atos capítulo 17, versículo de número 16. Eu vou ler na minha versão, porque essa aqui é corrigida, a minha atualizada. Permita-me, por favor, ler na minha versão. Aqui, versículo, capítulo 17, versículo 6. Porém, os encontraram e os arrastaram a Jason, e interrogaram a Jason e alguns irmãos para as autoridades, achando-os estes que tem, diga comigo, que tem, vamos lá, igreja, que tem bagunçado o mundo, chegaram aqui também. Sabe o que é que eles estão dizendo? Nós já ouvimos que vocês vêm pregando nos quatro cantos da terra e percebemos que chegaram aqui também. Essa é a visão da igreja, é a missão da igreja, é pregar o Evangelho, é falar de Jesus. Jesus não lhe salvou para você dizer quem você é, para você falar dos seus títulos, dos seus renomes. Jesus lhe salvou para você dizer que Ele é Salvador. Vocês lembram de Romanos capítulo de número 1, versículo 16? Lembram? Não me envergonho do Evangelho. Eu não vou me envergonhar, eu não vou me omitir, eu não vou me esconder, eu vou divulgar, eu vou falar, porque Ele é poder de Deus para todos aqueles que nele creem.
Se vocês puderem, só mais essa referência, prometo. Capítulo de número 7 de 2 Reis. Anotem isso aí, gente, que isso aqui é sério. Anotem isso, por favor. 2 Reis, capítulo 7. Glória a Deus. 2 Reis 7. 2 Reis 7. Versículo 9. Eu não vou ler o contexto. Se vocês quiserem ler o contexto, é muito interessante. Eu só vou ler e vou dizer para vocês o contexto, tá bom? Só vou dizer, olha lá. Digam comigo, por favor. Então, disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas. E nós, se esperarmos até amanhã da luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos casa. Vocês sabem dessa história, gente? Vocês sabem? A Síria havia cercado Israel, principalmente Samaria. Os historiadores dizem que estava com mais de 5 anos de cerco, mais de 5 anos. E eles começaram a comer seus próprios filhos, praticando canibalismo. Eles começaram a comer cabeça de jumentos, fezes de pombas. E a Bíblia diz que 4 leprosos estavam no leprosário, olhou um para o outro, esquelético, morrendo de fome, e disseram assim: a nossa vida já acabou, vamos morrer de todo jeito. E Samaria não tem comida, os sírios estão acampados ali, e se nós formos no arraial do sírio, ele vai nos matar de todo jeito. Mas vamos lá, se ele não deixar viver, tão somente viveremos. Se nos matar, tão somente morreremos. E a Bíblia diz que ao anoitecer eles se levantaram 4 homens e foram ao arraial do sírio. Quando os sírios ouviram, está escrito barulho de como um grande exército vindo contra eles. Eles disseram: o rei de Israel alugaram os exércitos para pelejar contra nós, vamos escapar com vida. E a Bíblia diz que eles fugiram e deixaram um acampamento. Os versículos 6 e 7 e 8 vai dizer: comidas, vestes, água. Quando os leprosos chegaram lá, olhou para o canto, olhou para o outro, tem vigia, entrou numa tenda, tinha prata, entrou no outro, tinha ouro, entrou no outro, tinha comida fresca. Eles começaram a comer, começaram a encher de prata, se vestir. É quando a Bíblia diz que eles olharam para o outro e disseram assim para ele: nós estamos tendo tudo, Deus nos deu tudo, e nós estamos errados, nós estamos sendo omissos, avarento e egoísta. O outro perguntou: mas por quê? Porque hoje é dia de boas novas, boas notícias, coisas novas, novidade de Deus, e nós estamos calados. O mundo está morrendo de fome, e você tem prata, você tem ouro, veste e comida. E o que você está dizendo para o mundo? Fica de pé comigo, por favor. Diga comigo assim, por favor. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu lhe pergunto de novo: você tem falado muito de quem? De quem você tem falado muito é porque o seu coração já está transbordando. Igreja de Jesus, ainda que custe a nossa vida, não podemos nos calar de falar de Jesus.
Eu encerro com o testemunho de um jovem, um adolescente de 12 anos na China Vermelha. Ganho para Jesus pelo seu amiguinho do colégio, que seu pai era missionário, uma igreja subterrânea. Esse adolescente ganhou seu amiguinho para Jesus, e Jesus com 3 dias batizou ele com o Espírito Santo. Com um mês, esse adolescente da China Vermelha estava pregando o evangelho publicamente. Os guardas olharam para ele, pegaram ele, levou para a delegacia e disse o delegado o que ele estava fazendo. O delegado olhou para ele e disse: se você continuar falando desse tal de Jesus, nós iremos arrancar a sua língua, e eu quero ver você falar de Jesus. Soltaram o moço, mas ele estava cheio do Espírito Santo, ele não estava cheio de si mesmo, ele estava cheio de Deus. E quem está cheio de Deus, o prazer é falar para todo mundo quem é Deus, é divulgar quem é Deus, é revelar quem é Deus. 3 dias depois, no mesmo lugar, ele estava lá falando de Jesus. Os mesmos guardas passaram e disseram: mas que menino teimoso. Pegaram ele e levaram ele para a delegacia. O delegado chegou para ele e disse: é verdade que você estava fazendo a mesma coisa? Ele disse: é verdade, delegado. E por que você não se cala? Ele disse: porque eu não aguento ficar calado. A minha boca, a minha língua está como uma pena, escrevendo palavras de Deus para todo mundo que quer ouvir. O delegado disse: eu disse para você que ia arrancar sua língua, e eu cumpro o que eu falo. Trouxeram para ele um alicate de ponte aguda, prenderam a mão do adolescente, abriram sua boca forçadamente. O delegado pegou com o alicate de ponte aguda, a língua do adolescente arrancou a ponta e soltou ele. E eles começaram a zombar do adolescente: fala de Jesus agora, fala, queremos ouvir, fala de Jesus, fala. E a história diz que o adolescente trêmulo, perdendo sangue, ficando pálido, morrendo, trêmulo, as mãos banhadas em sangue, se escorou em uma parede, caindo, começou a movimentar as mãos, e todo mundo esperando ele movimentando as mãos. Quando ele para de mover as mãos, ele cai, respira e morre, suspira e morre. Corpo perdeu todo o sangue. Os guardas, delegado olhando para o corpo dele, morto. Quando olharam para a parede, estava escrito uma frase que o adolescente deixou: vocês conseguiram arrancar a minha língua, mas não arrancaram Jesus do meu coração. Vocês arrancaram a minha língua, mas não arrancaram Jesus do meu coração. Igreja, vamos se movimentar mais. Jesus está voltando, a gente precisa falar de Jesus. A Bíblia diz: tocai a trombeta em Sião. Que quiser se perturbar, mas a gente não pode ficar calado.